lá? Nós paramos ontem o nosso assunto quando nós finalizamos a questão das 12 grandes religiões do mundo. Nós mostramos que no mundo existem 12 grandes religiões e que destas 12 grandes religiões surgem aí pelo menos mais de 20 mil seitas, mais de 20 mil grupos sectários. Estes grupos sectários, sempre lembrando o seguinte, não são somente grupos sectários do cristianismo. Obviamente que nós temos grupos sectários que saem de outras religiões, mas o total está em torno disso. Não existe uma maneira de você dizer, olha, nós temos 20.322 seitas, porque de hoje para amanhã surgem movimentos novos e isto é imensurável, você não tem como medir isso. Bem, diante destas questões que nós vimos, 12 grandes religiões, 20 mil seitas, a pergunta que fica é a seguinte: qual é a garantia que nós estamos inseridos na verdadeira religião? Qual é a garantia que você tem que o cristianismo é a melhor religião? Por que você não é, por exemplo, budista? Por que, por exemplo, você não se converte ao Islã? Talvez, de repente, ao judaísmo, ou ao sikhismo, ou qualquer outra religião. Por que você escolheu o cristianismo? Seria o cristianismo a melhor, a verdadeira, ou uma opção a mais? Uma condição psicológica ao qual você possa se sentir mais confortável? Nós podemos nos lembrar ontem que nós fizemos aqui um início de conversa dizendo do porquê alguém deve acreditar em alguma coisa. E quando nós falamos do porquê alguém deve acreditar em alguma coisa, eu me lembro que nós colocamos algumas posições. Por exemplo, alguém deve acreditar em alguma coisa por questões sociológicas? Amigos, pais, irmãos? Não, isto não é uma condição boa. Psicológicas, ou seja, conforto, cultura, alguma coisa nesse sentido? Também não. Religiosa? Também não, existem conflitos entre as religiões. Mas a questão filosófica, e é aí que nós vamos buscar essas questões. O cristianismo, ele é uma religião exclusivista? Sim, o cristianismo ele é uma religião exclusivista, como todas as outras o são, ou pelo menos tentam ser. A questão de você levantar uma bandeira de exclusivismo não quer dizer que você está correto. Simplesmente é que você tem o direito de pleitear o exclusivismo. Como um preso tem, entre aspas, o direito de tentar a liberdade. Mas isso não quer dizer que ele possa romper os portões de uma casa de detenção, de uma penitenciária, e sair dali sem que a espada da lei o alcance. O fato da pessoa, de um grupo religioso, pleitear o exclusivismo, não faz dele verdadeiro. Mas, de toda forma, o cristianismo também é uma religião exclusivista. Por quê? Por alguns fatos. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que nos mostram isso. Por exemplo, pode colocar a primeira, meu irmão, por favor. Vamos considerar o seguinte: aquela passagem ali em Judas 3, que é a próxima, por favor. Judas, versículo 3, que até nós mencionamos ontem, quando está escrito assim: amados, procurando escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Exclusivismo. A Bíblia está chamando cada um de nós para defendermos a fé, e não somente uma fé mística, mas uma fé racional. Exclusivismo. Nós temos algumas outras passagens que nos mostram isso. Filipenses 1:7 também mostra o exclusivismo do cristianismo, quando Paulo aqui ele vem dizendo, Filipenses, no seu capítulo 1, no seu versículo 7, está escrito exatamente assim: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho o meu coração, pois todos vós fostes participantes na minha graça, ou da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo defendia o Evangelho. Paulo entendia que a discussão religiosa não é somente uma questão de se saber, quem sabe mais ou menos, mas uma questão de convicção.
Esta é a questão. Uma outra passagem bíblica que nós podemos ver, a próxima depois dessa, está em Atos capítulo 11, no seu versículo 2. Se bem que nós poderíamos até ver o capítulo 4 de Atos, o capítulo todo de todo o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João são proibidos de falarem o nome de Jesus, e eles pagam um preço em razão disso. Eles pagam um preço em razão disso. Exclusivismo religioso. Atos, no seu capítulo de número 11, no seu versículo de número 2, assim está escrito: e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Havia uma disputa de pensamento, filosófica, religiosa, de posicionamento, exclusivismo. Depois nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, se você abrir a sua Bíblia, ali no versículo de número 2, Atos 17, 2, quando diz assim: e Paulo, como tinha por costume, ou seja, era algo rotineiro, era um costume de Paulo, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo disputava com os fariseus, com os epicureus, com os estoicos, que eram filósofos da linha da filosofia grega a respeito da religião. O próprio versículo 17 e 18 nos mostra isso. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ou seja, qualquer um que se apresentasse para discutir com Paulo, ele estava o quê? Disposto a discutir religião, a discutir as verdades do Evangelho. Ele tinha convicção, ele tinha a defesa da fé e o exclusivismo religioso no sentido do cristianismo. O versículo 18 nos diz o quê? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é um pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Então o cristianismo, ele é sim uma religião exclusivista. Ele é uma religião que chama para si a responsabilidade do Evangelho, a responsabilidade da salvação, a responsabilidade dele mostrar-se ser a religião ainda mais confiável, a única confiável. Agora, qual é a garantia ainda que nós temos que ele é a verdadeira religião? Se basta somente a questão do exclusivismo? Não, somente o exclusivismo não basta. Um próximo passo que nós poderíamos fazer a pergunta é a seguinte: o cristianismo é a verdadeira religião? Seria a próxima. Pula esse fundamentalismo, fanatismo, meu querido, e já vai para isto. É o cristianismo a verdadeira religião? Será que o cristianismo ele tem verdades que o Islã não tem? Será que o cristianismo apresenta verdades que o budismo não apresenta? Verdades inabaláveis? Em 2 Coríntios 13:8 diz que nós não podemos nada contra a verdade a não ser pela própria verdade. E o que é a verdade? A verdade é dizer o que é. Isto é a verdade. Jesus ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. O cristianismo ele é a verdadeira religião? Sim. E por que ele é a verdadeira religião? Porque quando nós olhamos para os escritos sagrados, que é a Bíblia, é o livro, o canon do cristianismo, nós temos aí, de todas as escrituras, 30% de profecia. Ou seja, de tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, 30% é profético. Esse livro que está na sua mão, de tudo aí o que está escrito, 30% são profecias. Melhor, destes 30% que estão escritos, 90% já se cumpriram. 90% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram, no seu devido tempo,
com os personagens que foram profetizados que participariam do evento, nos locais determinados, da forma determinada. Tudo isso se cumpriu. Muito pouco falta para se cumprir todas as profecias da Bíblia. Muito pouco falta. Eu coloquei aqui alguns detalhes. Por exemplo, temos os relatos bíblicos anunciando centenas de anos antes a vinda de um homem que seria verdadeiro Deus. Onde é que nós encontramos isso? Aonde ele nasceria, por exemplo? Aonde Jesus nasceu? Em Belém. Aonde foi profetizado que Jesus nasceria em Belém? Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus nasceria em Belém. E isto não foi falado ou escrito depois que Jesus nasceu, mas isso foi escrito 750 anos antes de Cristo nascer. Mesmo assim, os mórmons ensinam que Jesus nasceu em Jerusalém. A Bíblia ensina que Jesus nasceria em Belém. Ele nasceu em Belém, cumprindo a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, escrito 750 anos antes. Um outro detalhe que a Bíblia mostra que ela é inerrante palavra de Deus, é que lá em Isaías capítulo 7, versículo 14 e 16, diz que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14 e 16, está profetizado, está vaticinado que Jesus nasceria de uma virgem. E foi assim que aconteceu. No próprio livro de Isaías também, diz lá no capítulo 11, versículos de 1 a 5, a descendência a qual ele pertenceria. Tudo isso escrito o quê? 700 anos antes. Nós estamos falando aqui da condição do Messias. Por exemplo, o capítulo 53 do livro de Isaías vem dizendo de uma forma como que você, assistindo a um filme, todo o flagelo de Jesus, ou as torturas e os sofrimentos ao qual Jesus passou. Como se você estivesse assistindo ali aquele filme do Mel Gibson, não é isso? Falando como Jesus sofreu, como ele foi martirizado, como ele foi pregado na cruz, o seu sangue que foi todo ele derramado, o sofrimento ao qual Jesus passou, ao ponto de depois com uma lança terem furado o seu lado, e já a pleura está totalmente inflamada, cheia de secreção de catarro, e sair água. Tudo isso você lê ali, e foi escrito 700 anos antes. A geografia bíblica, ela é mostrada de forma axiomática, ou seja, não existe refutação que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, porque todas as pesquisas que foram feitas nessa área comprovaram que a Bíblia está com a razão, mostrando as verdades nessa área. Quando nós olhamos para a história do povo judeu, o povo de Israel, Jerusalém é uma cidade que foi destruída aí pelo menos mais de 19 vezes, e continua ali. A Bíblia é inerrante palavra de Deus. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a segunda maior religião do mundo, que é o Islã, e que tem um livro que dita a regra de fé, que é esse aqui, o Alcorão. Esse aqui é o livro que dita a regra de fé no Islã, o Alcorão. Ele tem 114 capítulos, ou 114 suras. Sabe quantas profecias existem no livro da segunda maior religião do mundo? 0. Não existem profecias no Alcorão. Não existe. Sabe quantas profecias existem nos Vedas, nos Tripitakas, nos livros que ditam regra de fé do budismo, do hinduísmo? 0. 0. E a Bíblia tem 30% de profecias e 90% delas cumpridas. Tudo aquilo que Deus profetizou, tudo aquilo que Deus mandou que fosse feito no seu devido tempo, aconteceu. Porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é o livro
que expressa o caráter de um Deus verdadeiro, de um Deus criador, de um Deus superior, de um Deus inabalável. Não existe um outro livro que dite regra de fé, de religião nenhuma, que tenha condição de ser equiparado com a Bíblia. Não existe. A Bíblia, ela é infalível. Tudo aquilo que ela diz que iria acontecer, aconteceu. Tudo aquilo que ela disse que iria acontecer, está acontecendo. Já tentaram, já reviraram, já tentaram desmoralizar a palavra de Deus, tentaram mostrar alguma incoerência bíblica, mas não conseguiram, porque ela não foi escrita do raciocínio humano. É por isso que lá em Pedro mesmo diz que tudo aquilo que foi escrito, não foi escrito com o parecer de homens, ou de histórias do que se ouviu dizer, mas eles mesmos testificaram aquilo. É isso que dá a você e a mim a garantia, agora sim, de que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e que, consequentemente, o cristianismo é a verdadeira religião. Nós não estamos buscando fatos simplesmente na Bíblia pela Bíblia, mas fatores extra-religiosos, fatores o quê? Históricos. O Jesus histórico existiu. As condições previstas na Bíblia, elas aconteceram para toda a humanidade ver. E isto mostra que a Bíblia é verdadeira, isto mostra que o cristianismo, ele é a verdadeira religião. E quando nós chegamos a esta conclusão e vemos que todas essas coisas aqui aconteceram, nós chegamos a 3 posições. Primeira, o Deus de Israel, ele existe. A Bíblia nos mostra isso, pela solidificação da sua palavra. A segunda coisa é que Deus colocou as suas mãos nestes acontecimentos. O povo de Israel, a vinda de Jesus, a morte de Jesus e tudo o que está acontecendo. E em terceiro lugar, a própria Bíblia é a inerrante palavra desse Deus. Então nós temos a convicção e a certeza de que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e que o cristianismo é a verdadeira religião. Se você pedir para qualquer membro ou uma pessoa que esteja inserida em qualquer outra religião lhe mostrar algo que tenha sido profetizado ali, ele não vai lhe mostrar, ele não vai conseguir lhe provar isso. Bem, agora, dentro do cristianismo, se nós vamos por consequência eliminando as outras religiões, e outra, não existem 2 verdades absolutas em relação à mesma questão. Se todas as religiões tentam mostrar uma suposta divindade, e nós conseguimos ver que a única que mostra esta verdadeira divindade é o cristianismo, através da sua palavra, que é irrefutável, obviamente, a conclusão, sem medo de errar, é que as outras 11 grandes religiões são falsas. O judaísmo é uma falsa religião, o islamismo é uma falsa religião, o budismo é uma falsa religião. Por quê? Porque eles não apresentam um Deus verdadeiro, um Deus salvador, um Deus remidor. A única religião que dá ao homem a possibilidade da salvação pela graça é o cristianismo. Nenhuma outra religião ensina ou tenta mostrar um caminho de salvação que não seja pela graça, ou que seja pela graça. Todas as outras grandes religiões tentam mostrar um caminho de salvação através de obras humanas. Sempre vai existir a participação do homem na salvação, no processo de salvação, ou no suposto processo de salvação, porque elas não têm salvação para mostrar ou para oferecer. Mas no cristianismo, a salvação ela passa pela cruz. Esta é a grande diferença. Esta é a grande diferença. Bem, temos a verdadeira religião então. Então vamos nos ater a essa questão. O cristianismo, pelo fato dele ser a verdadeira religião, ele tem alguns problemas. Existem seitas dentro do cristianismo? Sim, e não são poucas. Agora, uma questão que eu quero ver, antes de nós entrarmos nesse quesito:
dos grupos sectários dentro do cristianismo é uma diferença que nós devemos observar nesse sentido, que está entre a questão do fundamentalismo e do fanatismo. Qual é a diferença entre uma atitude fundamentalista e uma atitude de fanatismo? Tá ok? Eu gostaria que o irmão voltasse à apresentação que fala sobre o fundamentalismo e o fanatismo. Bem, fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? Fundamentalismo é quando você toma uma atitude no quesito de fé, e uma atitude aos olhos daqueles que talvez não entendam o plano de Deus, de uma forma até extrema. Porém, esta atitude mais radical tua, ou fundamentalista tua, ela é baseada onde? No livro que dita a regra de fé da sua religião. Qual é o livro que dita a regra de fé do cristianismo? É a Bíblia. Então nós podemos ser fundamentalistas na Bíblia? Sim, com uma ressalva. Obviamente que o fundamentalismo bíblico, ele deve ser visto não na questão somente literal, mas na questão da ortodoxia, juntamente com a aplicação da hermenêutica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você não pode ser um fundamentalista bíblico, no sentido literal, sem observar a ortodoxia, sem observar a hermenêutica, porque você pode cometer alguma heresia. Nós devemos nos lembrar de que existem alguns parâmetros bíblicos para essa questão. Por exemplo, existem passagens bíblicas que são o quê? Descritivas. Existem passagens bíblicas descritivas. E existem passagens bíblicas o quê? Normativas. Uma é descritiva, a outra é normativa. Um exemplo de fundamentalismo sem ortodoxia e sem hermenêutica, que você pode gerar aí uma heresia no grupo. Escuta só, Jesus lá no capítulo 9 de João cura um cego, e se eu não me engano, ele cuspiu no chão e fez barro, fez lodo e passou no olho do cego. Não é isso? Isso daí é uma passagem descritiva, não é norma. Você não pode, por exemplo, na tua igreja, chegar lá e falar campanha do lodo ungido, e todo mundo cuspir no chão, fazer barro com cuspe e passar no olho do cego. Isto não é norma. A Bíblia não está ensinando a fazer isso, ela está descrevendo algo que aconteceu. Se você for fazer um fundamentalismo sem ortodoxia, sem hermenêutica, você corre o risco de fazer uma besteira dessa. Ah, mas Jesus fez, eu posso fazer. Negativo. Isso é uma passagem descritiva. Outra passagem descritiva: Pedro passava e a sombra de Pedro curava os enfermos. Passagem descritiva. Necessariamente não quer dizer que você vai pegar um homem santo ou uma mulher santa da igreja e passar ali com a sombra dele e as pessoas serão curadas. Isso é uma passagem descritiva. Os lenços de Paulo, ou os lenços que enxugavam o suor de Paulo, eram levados para curar os enfermos. Isto é uma passagem descritiva, não é norma para a igreja. Agora, um fundamentalismo bíblico com hermenêutica e norma, no quesito cura divina, por exemplo: há algum doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite, e a oração da fé curará o doente, e se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Isso é norma. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Isto é norma. Está normatizado para a igreja. Aí é a norma. E lembre-se, o que vai curar é a oração da fé, não é o elemento físico, o azeite. Aliás, em todo o Novo Testamento,
O único momento em que na oração é indicado que se use algum elemento físico é nesse aí, você usar o azeite. E mesmo assim, você não pode mistificar o elemento que é o azeite. Ele não cura ninguém. O que cura é a oração da fé. Ou você entende assim, ou você vai ter problemas. Quando o povo de Israel começou a mistificar aquela serpente, Neustã, que Moisés fez lá no deserto, lembra disso? Que era para eles olharem somente para a serpente, que era uma simbologia de Cristo, inclusive que Jesus menciona isso. A Bíblia diz lá em Reis que essa serpente foi destruída. Você não pode mistificar algum elemento, não existe isso. Então existem passagens normativas e passagens que são descritivas. Então o fundamentalismo bíblico, ele deve ser observado dentro da hermenêutica. Então nós devemos ser fundamentalistas? Sim. Um exemplo de fundamentalismo, a questão do ecumenismo. Nós devemos dar as mãos ao movimento ecumênico? Não! O ecumenismo é um sofisma do diabo. A igreja de Cristo, preste atenção nisso, a igreja de Cristo, ela anda na contramão do mundo. A Bíblia diz que aquele que quer se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Não existe como, falando português claro aqui, não existe como uma igreja evangélica cristã estar andando de mãos dadas com o catolicismo romano. Isso é conversa fiada do diabo. Não existe isso, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir harmonizar. Não existe. O catolicismo é um organismo, uma organização religiosa mariocêntrica, ou seja, o centro da fé do catolicismo romano é Maria e não Cristo. Qualquer neófito sabe disso. Você liga ali na Rede TV, é Maria das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia. Que conversa do diabo é essa? Uma igreja evangélica que se diz ecumênica, ela já saiu da direção do Espírito Santo faz tempo. Não existe isso. A Bíblia diz que poderão dois andares de mão dadas se estão discordando. A Igreja Católica Romana ensina que no momento da missa, na transubstanciação, ou seja, no momento que o padre consagra a hóstia, aquela hóstia, aquele vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Porém a Bíblia diz em Hebreus que Jesus poderia morrer uma única vez. Opa, então Jesus morre toda vez na missa, só que de forma incruenta, ou seja, sem sangue. Aí a própria Bíblia diz também em Hebreus 9 que sem sangue não há remissão de pecado. Como é que fica o catolicismo aí? Como é que fica a cara de um pastor de uma igreja evangélica que dá a mão para andar junto com o catolicismo? Ou o camarada não tem conhecimento bíblico, ou, com perdão da palavra, não tem vergonha na cara. Não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Fundamentalismo bíblico mostra que a igreja de Cristo não pode estar andando com a ideia de ecumenismo. Um outro exemplo de fundamentalismo bíblico é a questão do homossexualismo hoje. Qual é o problema do homossexualismo? O problema do homossexualismo é um pecado, como o roubo, como o uso entorpecente, como a prostituição, como o adultério, como qualquer outro pecado. Como qualquer outro pecado. E a igreja de Cristo tem por obrigação o quê? Receber os pecadores, obviamente. A igreja não está aberta somente para os salvos, ela é um organismo ou uma organização que Deus
colocou aqui na terra para receber os pecadores e transformá-los através da pregação do Evangelho. Pelo menos é isso que eu entendo. Então chega tudo quanto é tipo de gente na igreja, como eu cheguei, como muita gente que chegou, e vai aprendendo, e vai se colocando no seu lugar, e vai entendendo o caráter de Deus, a posição de Deus, para que você possa galgar o caminho, ou entrar no caminho e chegar ao céu. A igreja de Cristo então não pode repudiar ninguém. O problema do homossexualismo é que eles querem dizer que o homossexualismo não é pecado. Por exemplo, chegar um camarada que rouba aqui e fala, não, roubar não é pecado, e eu não quero que fale aqui de ladrão, mas a Bíblia diz que aquele que rouba não roube mais. E aí? Eu vou dizer amém para a Bíblia ou para o ladrão? Aí o camarada que vive em adultério chega aqui e fala, olha, eu sou um adúltero, mas eu quero continuar na igreja como membro e quero assumir o púlpito. Mas a Bíblia diz que os adúlteros vão para o inferno. Aí eu digo amém para o adúltero ou digo amém para a Bíblia? E aí chega um homossexual, que é um pecador, que a Bíblia não apoia, que a Bíblia condena. E esse movimento homossexual hoje quer colocar a posição deles como correta, como que se não fosse pecado, e ainda assumir os púlpitos das igrejas. Aí não. Homossexualismo é pecado, e não se discute isso. Essa é a questão. Esse é o grande problema do homossexualismo. Fundamentalismo bíblico é eu condenar esse tipo de atitude, é eu receber o pecador, mas não ser conivente com o erro. E eu vou dizer uma coisa aqui. A questão dos 4 meses atrás, foi um senador e suposto bispo de uma igreja evangélica no programa do senhor Jô Soares. Escute só. O senhor Jô Soares, para quem não sabe, ele tem alguma tendência a defender a posição dos homossexuais. Quando ele recebe um entrevistado lá, ele deixa a conversa principal em relação às leis e entra pelo caminho da religiosidade, porque sabe que esse camarada é um suposto bispo de uma suposta igreja que seria evangélica. E aí ele começa a questionar a posição da igreja dele em relação ao homossexualismo. E o que é que esse suposto bispo fez? Amarelou, se acovardou e começou a falar um jogo de meias palavras, dizendo que não era mais ou menos assim. Como que não era? Ele tinha uma grande oportunidade de 36 milhões de pessoas assistindo aquele programa serem evangelizadas, ou pelo menos ninguém chegar na presença de Deus um dia e dizer, olha, eu estou indo para o inferno, mas eu não sabia que isso era pecado. Covarde. Sabe quem? O bispo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas por que o camarada não fala a verdade? Porque existe um jogo de interesse, porque eu não vou aparecer mais na mídia, porque a Rede Globo não vai me chamar, porque eu não vou mais no Jô, porque um homossexual qualquer vai me processar e eu não vou ter mais voto dele. Então eu digo amém ao homossexualismo e dou um coice na palavra de Deus. Mas o fundamentalismo bíblico nos faz lembrar que lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. A Bíblia diz que lá, ou diz lá em Coríntios capítulo 6, versículo 10, que os efeminados sodomitas ficarão de fora. E aí? Fundamentalismo bíblico. Ou nós estamos aqui de Araque, ou nós somos cristãos. Ou nós nos lembramos dos nossos pais da igreja, que há milhares de anos atrás morreram em arenas, comidos por leões,
ou nós somos todos aqui fariseus e estamos perdendo nosso tempo. Como é que o homossexualismo não é pecado? Ah, eu vou lhe prender. Prenda! E aí? Vem vindo uma lei aí, ou pelo menos estão dizendo que está tendo uma lei aí, para provar que não pode mais falar que homossexualismo é pecado, que vai tirar a Bíblia, porque a Bíblia diz que homossexualismo é pecado. 3 coisas. Isso é para que a palavra se cumpra. Isto é para que nós vejamos quem é quem, porque vai ter um bando de pastor que vai amarelar e vai casar homem com homem. E isso eu quero ver. O senhor está intimado a casar o Militão com o Sebastião. E o camarada vai ser tão covarde que ele pregou o evangelho e na hora que ele vê um camburão esperando ali para ver se ele vai casar 2 machos, ele vai tremer e vai casar. Escute o que eu digo. Covarde. Covarde. Esse que eu falei, provavelmente é um deles. É ou não é? Fundamentalismo bíblico. Um outro tipo de fundamentalismo é quando você ouve dizer, por exemplo, que um camarada, numa reunião como essa, lá no Oriente Médio, de repente ele puxa uma cordinha e grita assim: Alá é o único Deus e Mohamed é o seu mensageiro. Pum! Já foi lá 50, 60. Isso é uma atitude de fundamentalismo islâmico. O Alcorão, ele é um livro que dita regras de fé dentro do Islã e que dá base para as pessoas que estão inseridas ali acreditarem que realmente é possível isso. Se você, por exemplo, pega a Sura 9, você quer ver uma coisa? Se você pegar, por exemplo, Sura 9, eu vou abrir aqui e vou ler para você, porque você não tem o Alcorão aí para me acompanhar. A Sura 9, no seu versículo de número 5, ela diz assim, deixa eu ler aqui para você: E quanto aos meses sagrados passarem, matai os idólatras, onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os, e ficai à sua espreita, onde quer que estejam. Então se voltam arrependidos e cumprem a oração e concedem as zacá. Deixe-lhes livre o caminho, por certo, Alá é perdoador e misericordiador. Uma outra passagem do Alcorão está na Sura 9, no seu versículo 29. Sura 9, 29, aqui já é mais contundente e fala tanto de judeu como de cristão. Sura 9, 29 diz assim, está aqui, presta atenção: dentre aqueles aos quais fora concedido o livro, combatei os que não creem em Alá. Quem é que não crê em Alá aqui? Quem é que não crê em Alá aqui? É para vocês que eles estão falando aqui. Olha só, dentre aqueles aos quais fora concedido o livro, combatei os que não creem em Alá, nem no derradeiro dia, e não proíbem o que Alá e seu mensageiro proibiram. Alá proíbe comer carne de porco. Quem come carne de porco aqui? Está enrolado. E não professa a verdadeira religião. De que religião que ele está falando aqui? O Islã. Quem é muçulmano aqui? Vocês são os perseguidos. Continuando: combatei-os, está em negrito. Dá para mostrar aqui, meu irmão? Olha aqui. Combatei-os em negrito, para dar ênfase. É para dar ênfase naquilo. Esse é o ensinamento do Islã. E eles continuam dizendo assim: até que paguem al-jizra com as próprias mãos enquanto humilhados. E os judeus dizem: o Zair é filho de Alá, e os cristãos dizem: o Messias é filho de Alá. Esse é o dito de suas bocas, imitam o dito dos que antes renegam a fé.
que Alá os aniquile. Como se distanciam da verdade. E também em negrito: tomam seus rabinos e os seus monges por senhores, além de Alá, e assim também ao Messias, filho de Maria, e não se lhes ordenou senão adorarem um único Deus. Não existe Deus senão Ele, glorificado seja Ele acima do que idolatram. Você adorar a Jesus, filho de Maria, é idolatria. Por isso ele diz na Sura 9, Sura 9, versículo 5, Ayat 5: combatei os idólatras, porque os cristãos são idólatras, porque nós cremos na Trindade. E na concepção islâmica, Trindade, 3 deuses, são idólatras. Continuam dizendo: desejam apagar com o sopro das bocas a luz de Alá, e Alá não permitirá senão que seja completa sua luz, ainda que o odeiem e os negadores da fé. Ele é quem enviou seu mensageiro, no caso Mohamed, com a orientação e a religião da verdade, para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, ainda que odeiem os idólatras. Aí o camarada, desde pequenininho, aprende isso e outras passagens do Alcorão. Quando a criança nasce no Islã, ou no mundo islâmico, a primeira coisa que ela ouve, o bebezinho ouve no seu ouvido é: Mohamed é o seu mensageiro e Alá é o verdadeiro Deus, ou Alá é o verdadeiro Deus e Mohamed é o seu mensageiro. Ele aprende desde pequeno a recitar as suras do Alcorão. E ele aprende desde pequeno que existem várias maneiras de você praticar a jihad. Jihad quer dizer, uma palavra árabe, esforço. E esse esforço em árabe, que é jihad, pode ser de forma militarizada ou em forma de martírio. E aí ele entra num lugar como esse e grita que Alá é o único Deus, que Mohamed é o seu mensageiro. Ele acredita que vai para um paraíso e pum! E manda todo mundo para o outro lado. Mas ele aprendeu isso desde guri, desde piá. E como ele aprendeu isso, esse é um fundamento da religião dele. Lembre-se, ele não conhece a Bíblia. O entendimento do Deus muçulmano não é o mesmo do Deus de Israel. O Deus de Israel é um Deus de amor. O Deus muçulmano, Alá, é um Deus de guerra. O conceito de deidade é diferente. Fundamentalismo islâmico. Aqui, até algum muçulmano possa dizer: mas aí existe algum fundamentalismo de passagens descritivas ou passagens doutrinárias ou normativas. Agora, um outro exemplo de uma situação. Existia um grupo no passado que se dizia cristão e que se reuniram em 1800 e alguma coisa. Aliás, no século retrasado. Quem é do século passado aqui? Quem é? Todo mundo é. A não ser que alguém nasceu de 2000. Ali, tem um que nasceu, que é desse século. Todo mundo é, pessoal. Mas enfim. Esse grupo ele fez alguns cálculos a partir de Daniel, capítulo 8, versículo 14, onde fala das 2.300 tardes e manhãs. E eles entenderam estas 2.300 tardes e manhãs como anos literais. Fizeram as contas, voltaram em Esdras, Neemias, quando Artaxerxes dá ordem para a retificação e restauração do templo, e vem a seguinte declaração: olha, nós conseguimos descobrir o dia da volta de Jesus. Jesus volta em 1843. Aí Jesus não voltou. Eles voltam a fazer os cálculos e descobrem que a volta de Jesus é no dia 22 de outubro de 1844. Opa, tem dia, tem mês e tem ano.
Mas Jesus não voltou. E isso deu ao grupo um grande desapontamento. Mas existia no meio do grupo deles um plantador de milho com o nome de Ari Edson. E esse camarada diz: gente, não é que Jesus não voltou. Eu estou tendo uma visão celestial do tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Que era mais ou menos como um espaço como esse, retangular, que de um determinado ponto para cá tinha uma cortina muito grossa, que duas juntas de boi não conseguiam partir, e que ele era dividido nesses dois compartimentos. O primeiro compartimento tinha lá a mesa da proposição, o lavatório, candelabro, e ali quem entravam eram os sacerdotes. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, depois da cortina do véu, aonde ficava a arca, uma vez por ano. Dentro da arca tinha maná, um pouco de maná, a tábua da lei e a vara de Arão que floresceu. E esse sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano para espargir sangue de animal, para cobrir pecados. Lembre-se, no Antigo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz, os pecados eram cobertos. Os pecados não eram apagados, eles eram cobertos. Sangue de animal não apagava pecado, só cobria. O que esse camarada disse que viu foi o seguinte: que no ano de 1844, nesse dia 22 de outubro, Jesus estava saindo do lugar santo e entrando no lugar santíssimo. Ou seja, segundo a doutrina deste grupo, Jesus passa a ser sumo sacerdote somente em 1844, mais especificamente no dia 22 de outubro. Quem é que fez isso? Que grupo que fez isso? Os adventistas do sétimo dia. Guilherme Miller se arrependeu e voltou para o lugar dele. Mas Ellen Goldwhite, ela se empolgou com o negócio e continuou. Inclusive ela documenta isso aqui. Há essa doutrina nesse livro aqui, O Grande Conflito. Essa doutrina eles deram o nome de juízo investigativo. Ou seja, Jesus está desde 1844 investigando os pecados e apagando ainda. Quando Jesus falou lá na cruz em João, olha a gravidade da coisa. Quando Jesus falou na cruz lá em João, está consumado, não valeu. Aí, nesta revista aqui, que é um pouquinho mais nova, isto daqui é documento do grupo. Isso aqui não foi nenhum pastor evangélico que escreveu para alguém dizer: isso mas é a opinião deles. Não, isso aqui foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, que é um órgão oficial do Adventismo do Sétimo Dia. E você pode comprar material do grupo ali na Praça da Sé, em São Paulo, no número 26, primeiro andar. Você vai encontrar um monte de heresia ali. Aqui nessa revista, eles escreveram o seguinte: tem uma matéria só para falar sobre a questão do juízo investigativo, que está aqui. Aqui eles vêm ensinando sobre essa questão e vem ratificando aquilo que foi ensinado há anos atrás, que realmente existe esse juízo investigativo. Agora, como é que o adventista vai harmonizar esta doutrina com o que Hebreus diz? Hebreus é um livro que diz exaustivamente que Jesus é sumo sacerdote desde que ascendeu aos céus. Quando Jesus ascendeu aos céus, depois de 40 dias que ele esteve entre nós aqui, foi visto por mais de 500 irmãos, ele é assunto aos céus e assenta-se ao lado do Deus Pai. Jesus, ele está no Santo dos Santos desde quando ele ascendeu aos céus. Ele é sumo sacerdote não desde 1844, mas desde quando ele subiu. Temos dois problemas aqui. Primeiro,
A Bíblia nos orienta. Bom, antes dos dois problemas serem identificados, isto é, esta atitude adventista é uma atitude fundamentalista ou de fanatismo? Fanatismo. Não existe base bíblica para o adventismo levar isso adiante, por dois motivos. Primeiro, aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 13, se eu não me engano, Marcos capítulo 13, no versículo 32, a Bíblia diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos, nem os anjos, nem os que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Não existe forma de se saber o dia da volta de Jesus. Não existe. Agora, se você chega no adventista e diz assim: você é cristão? Ele diz sim. Qual é o livro que dita a regra de fé da tua religião? A Bíblia. Meu amigo, o que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus? Dá para saber? Não. Então o que é que você está fazendo dentro de um grupo herético como esse, que ensina a doutrina do diabo? O adventismo não é uma igreja de Cristo. Lá em Timóteo 4:1 diz que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Uma das doutrinas de demônios é ensinar, por exemplo, que Jesus é sumo sacerdote somente a partir de 1844. Portanto, não é uma igreja cristã. Portanto, aquele grupo Prisma e arautos do rei, que vivem entrando em muitas igrejas aí, o pessoal vive comprando o CD deles, estão financiando um grupo herético que combate, por exemplo, doutrinas que você crê e que você deve defender, e que nós vamos ver algumas ainda, talvez hoje ou amanhã. A coisa é séria. Então, entre a atitude, presta atenção no que eu vou dizer, filosoficamente pensando, entre a atitude de um muçulmano que desde bebê aprende o Alcorão de forma correta, dentro do que ele está vivendo, e que ele toma uma atitude fundamentalista como essa de matar pessoas, e entre um adepto do adventismo que crê numa doutrina como essa, quem é mais coerente com o quê? O muçulmano. Não é, eu não estou dizendo que é correto estourar bombas por aí e matar pessoas, mas eu estou dizendo que dentro de uma realidade religiosa ao qual cada um está proposto a servir, é muito mais coerente o muçulmano do que o adventista. É óbvio, ele está sendo coerente com o que o Corão ensina, e o adventista não está sendo coerente com o que a Bíblia ensina. Então existem diferenças entre fundamentalismo e fanatismo. Você pode encontrar atitudes de fundamentalismo em falsas religiões, em seitas, e pode também encontrar fanatismo dentro do cristianismo. Essa é que é a realidade. Bem, continuando aqui, nós vamos ter mais, no máximo aí 10 minutos, porque eu vou parar daqui a pouco, a perguntas e respostas, e depois nós temos que abandonar navio, não é isso que foi explicado aí? Bom, não vamos entrar nisso. Tá bom. Uma outra questão, meus irmãos. Essa é uma discussão com a Aécio. Eu não quero. Essa heresia aí não é comigo, não. Uma outra questão entre fundamentalismo e fanatismo, só para me fechar essa questão, uma coisa muito séria que tem acontecido é a questão, por exemplo, de cura divina. Algumas coisas têm acontecido, e eu quero que você tenha muita tranquilidade e atenção no que eu vou te dizer aqui. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, eu já falei isso ontem, ali vem mostrando que existe um curso natural da vida. Ou seja, a Bíblia vem dizendo o seguinte aqui em Eclesiastes, que tudo sucede com todos, vamos dizer assim. Está escrito aqui:
Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois vão aos mortos. Então entenda uma coisa: existe um curso natural da vida. As coisas estão acontecendo sem que necessariamente Deus esteja interferindo de forma milagrosa ou de uma forma sobrenatural. Aquilo que Deus determinou está acontecendo de forma natural, pela ordem do próprio Deus. Por exemplo, o curso do rio é sempre correr para o lado mais baixo, porque existe uma lei, um princípio antrópico que eu falei ontem, por exemplo, que é a lei da gravidade. A lei da gravidade é um princípio antrópico, e a partir desta lei, a própria natureza obedece. O rio corre sempre para o mesmo lado. Deus não precisa estar interferindo a toda hora de forma sobrenatural. Desce agora, rio, desce, não, já é algo estabelecido. A inteligência do homem também é um princípio antrópico. Deus deu esse dote ao homem, independente do que? Da sua fidelidade para com Deus. Qual o exemplo disso? Homens infinitamente sábios em todo o mundo, cientistas, matemáticos, físicos, astrônomos, médicos, em toda a área, homens e mulheres, e que na grande maioria não tem compromisso nenhum com Deus, não é isso? A grande maioria desses camaradas são intelectuais, não creem em Deus, são céticos, mas são inteligentes, é algo que Deus os deu. Por que eu estou dizendo isso? Porque no quesito cura divina, existem alguns problemas e alguns ensinos que podem levar problemas a terem alguma confusão em relação a essa cura. Uma delas está no seguinte: é a igreja pleitear a cura divina baseada normalmente em Isaías 53:4, quando diz: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E aí se ensina de forma axiomática, ou seja, de forma irrefutável, que Jesus levou as nossas enfermidades e que por isso nós não podemos ficar doentes. Veja, quando eu faço isso e quando eu ensino dessa forma, eu estou fechando a situação. Ou seja, se o cristão está doente, ou Jesus não quer curar, ou ele está em pecado, porque Jesus levou a enfermidade. Melhor, Jesus levou. Se você está doente, é porque você não crê. Você fechou a situação. E aí, a pessoa, se ela não é curada, ela entra em paranoia. A fé dela corre o grande risco de ir para o ralo. Entenda uma coisa: eu não estou dizendo que Jesus não cura. Eu estou dizendo que você não pode fechar a questão da cura divina somente em Isaías 53:4. Por quê? Porque quando você vai lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 16 e 17, a Bíblia vem dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro e que no final da tarde levaram para Jesus todos os que estavam doentes e endemoniados. Abre aspas. Existem doenças que são questões patológicas e existem doenças que são questões espirituais. O camarada pode estar oprimido ou possesso, é questão espiritual, libertação. Ou a pessoa pode estar desenvolvendo uma patologia que Deus também pode curar. E foi o que aconteceu nessa tarde. Levaram as pessoas ali, Jesus curou a todos, a Bíblia diz isso, você está lendo aí, e aí ela continua dizendo: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. A profecia de Isaías 53:4 já se cumpriu.
ela já se cumpriu na pessoa de Jesus homem. Ah, mas então Jesus não cura mais? Óbvio que cura, é claro que cura. Eu não estou dizendo que Jesus não cura. O que eu estou dizendo é que se você chama somente Isaías 53:4 para defender uma posição de cura divina, você corre o risco de fechar uma situação teológica, e se a pessoa não for curada, ela vai começar a questionar Deus. Porque hoje a norma para a cura divina, mais uma vez lembrando, não é Isaías 53:4. Para a igreja neotestamentária, cura divina, a autoridade está em Tiago 5,14. É em Tiago 5,14. Jesus cura? Cura. Tem poder para isso? Tem. Não estou falando que não tem. Estou falando que o erro teológico é você fechar a cura divina somente em Isaías 53:4. Por que isso pode dar problema? Por exemplo, para fechar o nosso horário aqui, isso daqui é uma cópia do manual do encontro do G12. Uma cópia original do manual do encontro do G12, correto? O grande problema do encontro do G12 está nesse manual. Você vai me dizer: ah, eu fui para o encontro e não tinha nada disso que você está falando. Amém, glória a Deus. Mas quem foi e usou desse manual aqui, sabe do que eu estou falando. Eu não vou vir aqui falar nada do que eu não sei. Por exemplo, na página 80 desse negócio aqui, está escrito o seguinte: se o nosso irmão quiser até filmar, é bom, para que não haja controvérsias. Na página 80 aqui, vem dizendo assim, vamos ler aqui, olha só o que está escrito aqui: atenção, ministrador, siga esses passos nessa oração direcionada. Coloque uma música de adoração. Alguns momentos de música levarão as pessoas a lembranças amargas e arquivadas na memória. Esse é um excelente momento para elas serem libertas dos problemas. Afastar os bancos para que haja espaço no auditório. Avisar que durante a oração não há problema se a pessoa quiser chorar, gritar, berrar, se encolher no chão. Ela pode ficar à vontade e não deve observar ou importar-se com ninguém. Diga-lhes para tentar visualizar cada situação que será ministrada a partir desse momento. Durante todo esse processo, os intercessores devem estar orando em tom baixo, sem interromper as pessoas. A música, mais uma vez, a música deve estar tocando suavemente. Fale lentamente, observando cada fase da vida, pois os encontristas estarão sendo cirurgiados. Tente visualizar o espermatozoide, o encontro do espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe. Ali Deus já planejava cada momento da sua vida. Veja-se no útero materno, veja-se cada momento da gestação. Tente lembrar dos sentimentos que recebeu de amor, ódio, rejeição, tentativa de aborto, perigo de vida e por aí vai. No final, aqui, veja-se crescendo com 1 ano de idade, 2, 3. Observação: em cada faixa etária, o ministrador deverá instruir os encontristas a se lembrarem de momentos difíceis, amargos, traumatizantes, etc. E que eles precisam liberar perdão a todas as pessoas envolvidas e até mesmo a Deus. Está aí. A pergunta é: por que é que uma pessoa é levada a perdoar a Deus? O que leva você a entender aí na tua cachola que você deve perdoar a Deus? Por que que um homem miserável, pecador, tem que perdoar a Deus? Porque ele aprendeu que ele tem que ter saúde inabalável. Que se Jesus levou todas as minhas enfermidades, eu não posso ficar doente. Que aquilo que Eclesiastes diz, que existe um curso natural da vida, é conversa fiada. Porque ele aprendeu que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então eu posso ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor apartamento,
eu tenho que ter a namorada mais bonita, eu tenho que ter o melhor emprego, e se as coisas não derem certo para mim, eu vou ficar embicado com Deus. E aí eu preciso ir para o encontro, participar de um momento de musicoterapia, que é uma técnica da nova era, que eu preciso participar de um processo de visualização, que é uma técnica xamânica, que eu preciso participar de regressão, que é uma técnica psicoterápica perigosíssima, e que eu preciso perdoar a Deus. Esse é o grande problema. Manual do encontro do G12. Quem foi, sabe do que eu estou falando. Está documentado. Esse é um dos grandes problemas de se observar algumas passagens bíblicas que já se cumpriram, ou que são descritivas, ou que são normativas, e o camarada não sabia aplicar hermenêutica, e aí as coisas não acontecem, aí ele fica bravo com Deus. Aí ele vai lá no encontro e fala: olha Deus, eu lhe perdoo dessa vez, mas não pisa na bola de novo. Isso é brincadeira, isso é heresia, isso é blasfêmia, isso é doutrina de demônio. Doutrina de demônio. O camarada que escreveu isso aqui é um endemoniado, não tenha dúvida disso. Uma pessoa que ensina um ser humano a perdoar Deus, ele está endemoniado. Não existe isso, gente. Não existe isso. Meus queridos, nós vamos finalizar aqui, tá? Nós vamos finalizar aqui. Amanhã nós vamos entrar nos grupos pseudo-cristãos. Amanhã nós vamos ver por que o catolicismo é uma seita, o espiritismo é uma seita, mormonismo, testemunho de Jeová, adventismo, eu já dei um exemplo aqui hoje, e de alguns modismos que existem aí. Vamos fechar também com a questão do mundo sobrenatural dos mortos. Por quê? Porque a maioria das religiões falsas e das seitas, tanto do cristianismo como de outros grupos, tem problemas em relação ao mundo espiritual dos mortos, ou o mundo sobrenatural dos mortos. Ora eles ensinam o aniquilamento, ora eles ensinam limbo, purgatório, reencarnação. Então nós vamos ver essa questão com um pouco mais de profundidade. Amém? Estamos encerrando então essa parte, esse segundo dia da palestra sobre a conscientização e o papel da igreja no mundo religioso. Peço aos irmãos que, se você puder, meu querido, semeie no nosso ministério, adquira a apostila, nós temos um material ali. Se as apostilas acabaram, glória a Deus, aí o pastor Aécio providencia um pouquinho.